Com isso, fui concedendo empréstimo às pessoas e fui enriquecendo de uma maneira devagar, mas fui adquirindo riqueza para mim também. Só que como é que funcionava isso? Eu não dava riqueza para as pessoas, eu não dava ouro, não dava prata. Eu era muito esperto. O que eu fazia? Eu dava comprovantes, papéis no caso, que equivaliam à riqueza que eu tinha no banco. Então seria como uma nota promissória. Eu dava, a pessoa ia lá, me pedia, ó, eu preciso de tanto, vou deixar um valor assim, cala a boca, começa de novo. Então, eu passei a conceder empréstimo às pessoas e adquirir juros, e com isso eu fui enriquecendo de maneira devagar, lenta, mas fui adquirindo riquezas, fui adquirindo ouro, prata, para mim, conforme as pessoas iam me pagando os juros, correto? Porque como é que funcionava? Eu não dava ouro para as pessoas, eu dava um certificado que equivalia a uma determinada quantia em ouro, prata ou bronze. Digamos que fosse 10 gramas, eu precisava de 10 gramas de ouro emprestado. A pessoa vinha pedir ao meu banco, eu lhe dava um papel, um certificado de que ela tinha 10 gramas de ouro ali para usar como bem entendesse. Você entendeu? Então ela pegava esse papel e trocava por determinada mercadoria que ela precisava em qualquer lugar do comércio. Nem todos os lugares aceitavam, mas a grande maioria já aceitava esses papéis como se fosse riqueza real e verdadeira. Então, assim foi-se indo e eu fui crescendo e fui adquirindo muito dinheiro. Muito dinheiro não, muita riqueza. Só que existia um problema. Você sabe que quanto mais você tem, mais você quer. E eu era uma pessoa muito gananciosa. E eu comecei a ver o seguinte: as pessoas não vinham sacar o dinheiro que elas tinham. As pessoas ricas que tinham dinheiro, que tinham riquezas depositadas comigo, elas não vinham sacar tudo ao mesmo tempo. Elas mal vinham mexer naquela fortuna que elas tinham lá. Então eu comecei a ver o seguinte: eu poderia emprestar mais do que eu tinha, porque afinal ninguém sabia o quanto eu realmente tinha. Então eu comecei a usar disso, eu comecei a emprestar, a emitir papéis além do valor que eu realmente tinha no banco. Como as pessoas jamais viriam sacar tudo ao mesmo tempo, e isso muito provavelmente aconteceria. Jamais eu faliria, meu banco jamais fecharia, jamais quebraria. A não ser que essa ideia fosse espalhada para todas as outras pessoas, a ideia de que eu estava criando dinheiro do nada. Só que é claro que as pessoas não são burras, não são idiotas, e elas começaram a ver que eu estava enriquecendo muito além do que eu podia, ganhando somente juros, correto? Porque o dinheiro tinha me subido a cabeça e eu comecei a criar riquezas onde não existiam, e comecei a emprestar coisas que não existiam, que eram os papéis equivalentes à quantia que eu tinha no banco. Então, isso foi crescendo, 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 até um certo ponto que, como se diz, a gente vai dando corda. Uma hora a pessoa se enforca. E foi isso que quase aconteceu comigo. Eu quase me enforquei. Porque daí as pessoas começaram a ver, como já lhe disse, as pessoas começaram a ver que alguma coisa tinha de errado. Então resolveram fazer o quê? Resolveram vir na minha agência, no meu banco, e sacar todo o dinheiro, toda a riqueza que elas tinham em ouro e prata